Então, pessoal, estou aqui para começar um tipo de creepypasta. E o nome da creepypasta de hoje será Noite Chuvosa. Noite chuvosa. Barulho no sótão. Eu costumava ficar sozinho em casa. E na minha cidade, os dias eram muito chuvosos. Eu ficava grande parte da noite assistindo filmes e não acreditava em sinais. Aí você me pergunta, que tipo de sinais? Pois é, são como é que eu posso dizer? São premonições ou avisos. Nos sótãos costuma-se guardar coisas velhas. É um tipo de porão. Me lembro que no sótão da minha casa tinha vários brinquedos e vários retratos antigos. Não gostava daquela parte da casa, pois me dava medo. E ainda dá. Mas às vezes eu tinha que passar por lá. À noite eu ouvia barulhos estranhos, mas não ligava. Num dia muito chuvoso, só para lembrar, a maior parte da minha infância eu passei sozinho. Meus pais trabalhavam muito. Não tinha muitos amigos. Ficava sozinho em casa. Eu gostava muito de ouvir histórias, lendas e histórias sobre assombrações. Meus pais foram numa viagem de negócios em lugares separados. Eu estava em casa sozinho. Eu tinha um irmão mais velho, mas ele morava muito longe e não dava para eu ficar com ele. Eu ouvia muitos barulhos no sótão, barulhos que me atormentavam. Eu sabia que tinha alguma coisa lá, mas tinha medo de ver. Eu sabia que se eu fosse, eu ia encontrar algo, por isso eu evitava ir. Não sei como, eu sabia não sei como, mas eu sabia que era alguma coisa ruim. Então um dia eu criei coragem e fui ver o que era. Chegando lá, encontrei tudo de cabeça para baixo, inclusive uma foto antiga, muito antiga. Ela era daquelas fotos em preto e branco. Está nessa foto tinha uma família inteira, estavam com os olhos fechados e a foto era em preto e branco, por isso não dava muito bem para ver que tipo de expressão tinha nos rostos deles. O que me chamou a atenção era que tinha uma menina que aparentava ter 9 anos. Ela estava com uma boneca nas mãos. Na parede, um crucifixo de cada lado. Quando meus pais voltaram, lhes contei tudo e mostrei a foto para eles. Pesquisei sobre retratos de pessoas com olhos fechados e descobri que era um costume na antiguidade pintar retratos de pessoas mortas. Mas o que me chamou a atenção é que a família inteira estava morta. Então pesquisei sobre a casa onde morávamos e descobri que ali acontecia muitas atividades sobrenaturais e fenômenos, coisas do mal. Meu pai foi em outra viagem de negócio. Fiquei só com a minha mãe. Não contei aos meus pais sobre as minhas pesquisas, porém, acho que eles sempre souberam de alguma coisa que acontecia por lá. E era algo que eles não queriam me contar, algo que eles tinham medo de me contar. Então fomos dormir, eu e minha mãe. Tive um sonho estranho. Sonhei com um homem que dizia que tudo era questão de acreditar ou não. Fiquei um pouco confuso. No dia seguinte, eu falei para minha mãe sobre o meu sonho. Ela não deu muita importância, disse que era coisa da minha era besteira da minha cabeça. Ela disse que era apenas um pesadelo como outro qualquer, mas eu sabia que não, sabia que era um aviso de que algo iria acontecer. Minha mãe foi no médico. Não sei o porquê. Meu pai voltou de viagem
e minha mãe voltou muito mal do médico. Novamente ouvi barulhos no sótão. Fui novamente ver o que era. O retrato da família morta no sótão estava quebrado, mais precisamente no rosto da menina, como se alguém tivesse quebrado, como se alguém quisesse quebrar somente o rosto dela. Ouvi gritos que vinham do quarto dos meus pais. Fiquei desesperado. Achei que era algo que estava acontecendo com eles. E realmente era. Quando eu cheguei no quarto deles, eles estavam mortos. E vi a imagem da menininha do quadro ao lado deles. Fiquei desesperado. Fiquei do lado deles durante horas. Decidi que iria morar com meu irmão. Não aguentava mais aquela casa. Aquele lugar era um inferno. Eu fiquei muito confuso e fiquei mais apavorado ainda quando soube que meu irmão havia se suicidado. Agora sim, eu entendo o meu sonho com aquele homem. Ele quis me dizer que eu acreditava em tudo, mas o que eu não acreditava, que era em sinais, aconteceu. Aquele quadro quebrado era um aviso. Aquela família morta era o que iria acontecer com a minha. A minha família estaria morta. Aquela menininha queria me avisar algo, mas não descobri o que era até hoje. E todos os dias eu tenho pesadelos com quadros e com uma menininha chorando. E por isso eu digo, se você não acredita, não duvide, pois nunca se sabe o que vai acontecer e com quem vai acontecer. Essa história, acho que para vocês que não acreditam muito nessas histórias, vai ajudar bastante. Não estou em momento nenhum. Essa foi uma história, claro que foi inventada, mas para como que eu posso dizer, para entretenimento de vocês. Deixando lembrar para quem ficou desesperado aí, isso não aconteceu de verdade. A minha família está bem, graças a Deus. Essa creepypasta foi um pouco diferente porque eu não costumo inventar histórias. Geralmente eu pesquiso sobre alguns temas, fatos reais. E ao longo da minha programação nesse canal vai ser assim. Vou colocar histórias, invenções, lendas ou não, ou apenas histórias reais, fatos acontecidos.